O Vasco toma conhecimento sobre adversários da Sul-Americana, decisão em relação a confrontos por competição internacional e volta de jogador importante para o ataque. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco já sabe quem serão as equipes que estará enfrentando durante a Copa Sul-Americana na fase de grupos de 2025. O Cruz Maltino está atualmente no grupo G da Copa Sul-Americana, edição de 2025, grupo esse que vai trazer alguns desafios para o Gigante da Colina. Um dos adversários é o Lanús da Argentina, que já enfrentou o Vasco em competições passadas também encontros que permitiram com que o torcedor vascaíno pudesse sim comemorar bastante no passado. O reencontro vai acontecer. Além do Lanús, o time carioca vai jogar contra o Puerto Cabello, equipe da Venezuela, e também o Melgar do Peru. São os rivais do Vasco na fase de grupos da Sul-Americana de 2025. Nessa etapa, cada time vai fazer um total de 6 partidas. 3 em casa e 3 como visitante. As regras da competição dizem que as equipes do mesmo país não se enfrentam nesse período. Só o primeiro colocado de cada grupo vai direto para as oitavas de final. Quem ficar em segundo terá que disputar um mata-mata contra os terceiros colocados da Libertadores. Os vencedores desses compromissos também avançam para as oitavas. É uma chance extra de seguir na luta por essa competição, a Sul-Americana, que tem crescido bastante durante as últimas temporadas. Dentre os adversários que fazem parte do atual grupo do Vasco, o Lanús é disparado a equipe mais conhecida pelos torcedores vascaínos, até pelo fato dos dois clubes já terem se enfrentado em ocasiões anteriores. O Puerto Cabello, equipe da Venezuela, pode ser menos conhecida, mas também não deve ser subestimado. Times assim costumam surpreender quando menos se espera, e o Melgar do Peru traz a altitude como um aliado dentro de sua casa, um desafio que será físico e que testará também qualquer equipe. Esse inclusive deverá ser o primeiro compromisso do Vasco fora de casa. O Melgar do Peru deverá ser o primeiro jogo do Vasco na Copa Sul-Americana, o Vasco jogando como visitante e logo depois tendo 2 compromissos dentro de sua casa contra as equipes restantes do grupo do Cruz Maltino nessa edição da Copa Sul-Americana. O diretor executivo de futebol do Vasco, Marcelo Santana, esteve falando um pouco mais sobre toda a expectativa gerada após o sorteio da Copa Sul-Americana. O Vasco que volta às competições internacionais após 5 anos longe. O Cruz Maltino assim estará disputando a Copa Sul-Americana, e o executivo de futebol afirmou que as Copas são o caminho mais promissor para que o time consiga conquistar títulos na temporada. Em entrevista, ele destacou que a Copa Sul-Americana em especial é uma grande oportunidade para o clube. Primeiro, é necessário entender todo o cenário. O Vasco não disputa um torneio internacional desde 2020. Voltar agora com a Sul-Americana é mais do que um passo bem importante, e é também uma chance do torcedor vascaíno novamente ter a confiança na equipe atuando em competições internacionais, algo que se tornou totalmente escasso durante os últimos anos em que o Vasco esteve atuando nas competições de sua maioria nacionais. O executivo de futebol do Vasco esteve avaliando os adversários e enfatizando que é necessário para entrar em campo antes de falar o que o clube estará coletando mais informações antes de cada duelo. Abre aspas, o grupo não tem muito que a gente questionar, tem que jogar. O Lanús, o ano passado, foi semifinalista. O futebol da Argentina, igual ao do Brasil, tem tradição nessa competição. O Melgar é o atual líder do campeonato peruano. E o Puerto Cabello da Venezuela é quem a gente conhece menos até agora, mas a gente tem um período para conseguir se informar e dessa forma estar se preparando, fecha aspas, ressaltou o dirigente vascaíno ao comentar um pouco mais sobre toda a expectativa e avaliação envolvendo também
o compromisso que o Vasco terá contra essas equipes durante a fase de grupos da Copa Sul-Americana, edição de 2025, competição essa muito importante que traz sim visibilidade para o Vasco caso chegue longe. O Vasco tem data para receber de volta um jogador que muito possivelmente ajudará durante o ano de 2025, mas para que isso possa acontecer, o torcedor terá de aguardar um período até que isso de fato possa vir a acontecer de fato. Isso porque David, um dos maiores destaques do setor ofensivo do Vasco no ano passado, que está fora dos gramados desde setembro de 2024, passou por uma cirurgia para que pudesse reconstruir o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ainda se encontra no longo processo de recuperação que terá de enfrentar. O jogador já tem uma previsão para que assim ele possa estar pelo menos atuando pelo Gigante da Colina, ou o torcedor poder visualizá-lo mais próximo de ver isso acontecer. O jogador tem cerca de 3 meses até que possa voltar a jogar. A lesão é grave e por isso todo esse processo que demanda muito tempo, envolvendo etapas fundamentais e que não podem ser puladas de maneira alguma. É exatamente disso. Assim é que o jogador tem tratado toda essa questão com o departamento médico do Vasco para que possa voltar à ativa e assim defender o Gigante da Colina ainda em 2025. Ou seja, o torcedor terá de aguardar pelo menos mais 3 meses até que possa visualizar a possibilidade de ter David novamente no plantel do Gigante da Colina, ajudando o setor ofensivo, ele que em 2024 foi uma peça muito importante antes de se lesionar, era um jogador totalmente ativo como titular e que ajudava muito o Gigante da Colina jogando pelo lado esquerdo do campo. Foram 7 gols marcados e 4 assistências assinaladas durante todos os compromissos em que ele esteve atuando pelo Vasco a temporada de 2024, agora muito possivelmente voltando a jogar entre o fim do primeiro semestre e o início do segundo semestre. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.